Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Tragédias e fatalidades nos fazem lidar com perdas. Em alguns casos, até um crente pode se perguntar onde está Deus? Como compreender a existência do mal junto da crença em um Deus bom? Perguntam também os ateus, os agnósticos. E de qual forma isso está ligado ao sentimento religioso? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Religare. Eu recebo o filósofo Delmar Cardoso para falar sobre sofrimento humano e o sentimento religioso. Seja bem-vindo, Delmar. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Professor Delmar Cardoso, filósofo, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser, por isso procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Lá você pode se inscrever no canal e marcar no sino para ser avisado de um novo programa. Delmar, como é que a gente poderia começar falando sobre esse problema do mal, né? Que é um problema que tem uma abordagem de natureza filosófica, a teologia também se ocupa disso, é um problema humano, também um problema social bastante importante, não tão muito presente. Olá, o tema do mal é uma questão que realmente, como você acabou de dizer, ela nos incomoda. E o mal existe e a gente pode constatar. E há muitas formas que esse problema se apresenta. E, como você mencionou, o tema tem a ver também com a religião. Ele é um tema humano, nós temos gradações de valores na nossa experiência e qualificamos coisas como boas e más. E, do ponto de vista da filosofia, esse problema se apresenta para nós como algo que pede, exige, apela a todos nós uma resposta, ou pelo menos que a gente se deixe questionar, né? Porque, de fato, a experiência humana ela é marcada por situações, por fatos, por pessoas que a gente vai qualificar como boas ou más. Então, o problema do mal, ele existe realmente e faz parte do nosso cotidiano, seja como indivíduos, seja como sociedade e também como humanidade. É muito presente nesse debate pensar esse problema numa perspectiva dualista, né? O bem versus o mal. Essa é uma solução, digamos assim, que faz parte da humanidade e todos nós devemos nos questionar se na nossa abordagem sobre o problema do mal, nos nossos questionamentos sobre o problema do mal, nós também não nos deixamos cair nessa armadilha do dualismo. Porque o dualismo ele tem a vantagem, ou ele tem a qualidade de ele resolver o problema. Porque se de fato existem dois princípios, um bom e o outro mal, e que vão estar sempre em separado, ou melhor, vão estar sempre em antagonismo um com o outro, então pronto, o problema se resolve. Uma hora ganha o bem, outra hora ganha o mal, e nós resolvemos a questão. Então o dualismo, de fato, ele tem uma história, quase que a gente pode dizer que ele acompanha a história das ideias, a história da humanidade, porque de fato ele resolve o problema. Olha, existe um Deus bom e um Deus mau, e eles ficam brigando entre si, uma hora ganha um, outra hora ganha o outro, e pronto, se resolveu a questão. Sim, há narrativas míticas, né, antiguíssimas, que já mostram esse dualismo, e parece que isso atravessa, inclusive, culturas e tradições que não têm por princípio o dualismo, mas que acabam experimentando o dualismo no seu dia a dia, não? Justamente. E isso, às vezes, como eu disse, mesmo no cotidiano nosso, o dualismo, nós nos deixamos cair nessa armadilha que parece que resolve o problema. É possível superar essa visão? Eu creio que sim, no sentido de que o dualismo, ele de fato, ele joga para a nossa experiência humana, para a nossa compreensão da humanidade, de que nós realmente podemos nos separar em dois departamentos distintos. Mas, na verdade, a experiência humana, ela se faz de uma complexidade. Então,
se a gente olhar, por exemplo, aquela passagem evangélica do joio e do trigo, que é uma passagem muito carregada de sabedoria, porque justamente é dito que, enquanto a experiência acontece, joio e trigo sempre estarão entrelaçados. Então, não há essa nitidez, não há essa separação nítida. Então, como é que nós vamos olhar a experiência humana? E aí, especialmente a tradição do cristianismo, vai dizer que o ser humano, ele é bom, né? E a própria narrativa bíblica insiste de que quando Deus faz todas as coisas, ele considera tudo bom, e quando faz o ser humano, quando cria o ser humano, ele constata que ele é muito bom. Ou seja, há no ser humano uma bondade implícita, uma bondade de princípio, uma bondade essencial, ou seja, o que existe como princípio, como essência em todos os seres humanos é o bem. Então não há dois princípios, né? O anúncio cristão, a revelação cristã diz, há um único princípio, todos nós viemos de uma única fonte, que é o bem. Como é que essa tradição lê, por exemplo, então, o problema do sofrimento? O sofrimento, de fato, é algo que, especialmente o sofrimento do inocente. Do inocente, não é? sim. Do inocente, para mim, uma das páginas mais bonitas da reflexão cristã se deve a um pastor protestante, Bonhoeffer, que foi vítima do nazismo. E Bonhoeffer estava do lado, ele era pastor luterano, estava do lado de um amigo seu que o questionava sobre o problema de Deus, como é que Deus podia permitir situações tão degradantes e tão humilhantes e que chegasse ao extremo da humanidade, como foi o nazismo. E uma das cenas que ele presenciou ao lado desse seu amigo, foi justamente uma cena de uma criança sendo enforcada. E o amigo de Bonhoeffer, com voz baixa, disse, onde está Deus? Né? E a resposta do pastor Bonhoeffer foi, Deus está sendo enforcado agora. E justamente é isso que o cristão, ou a experiência cristã, coloca justamente a humanidade, toda ela inserida nesse mistério de Deus. Por isso que o mal, o sofrimento do homem, do ser humano, das sociedades humanas, não são vistas simplesmente como um problema, né? Mas fazem parte de um mistério, né, que os teólogos chamam de mysterium iniquitatis, que quer dizer isso, por algum motivo, não é? Ou seja, a experiência humana, toda ela, nós não temos respostas. Elas estão nesse âmbito que a gente pode chamar o âmbito do mistério, em que nós vamos ensaiar, sim, algumas respostas, mas essas respostas nunca vão ser suficientes para as perguntas que a própria experiência nos vai mostrar. Algumas pessoas, diante, então, dessa mesma situação, desistem, inclusive, de pensar a possibilidade da existência de Deus. Justamente, porque, então, a gente pode dizer assim, porque a questão que está por trás disso é que uma pessoa que questiona, justamente, a gente vê que há uma espécie, assim, de separação, né? E a própria experiência humana vai insistir nisso, de que há uma separação entre a nossa ordem aqui, a ordem da natureza, que é essa ordem que todos nós vivenciamos e da qual nós participamos porque somos seres naturais, mas nós também somos de uma outra ordem que vai além da natureza, por isso a gente pode chamar essa ordem de sobrenatural, que nós damos significado e damos sentido às coisas e, portanto, transcendemos a própria natureza. E vamos, por exemplo, contar coisas, narrar fatos, e essas narrações e essas narrativas, elas, na verdade, vão formular para as experiências humanas, digamos assim, sentido. Elas vão dar a essa experiência, por assim dizer, elas vão preencher
aquelas lacunas que a própria natureza não dá conta de preencher por si mesma. Não é? Bom, estamos falando aí do ponto de vista de uma realidade que é mistério. Agora, ficando no discurso de que se apresenta um Deus que é todo-poderoso e é bom, né? Como dizer, né, para alguém que é possível, então, aí também encontrar essa realidade do mal e particularmente do sofrimento? Eu estou lembrando aqui, ouvindo essa sua pergunta, de um grande pensador do Ocidente, que foi um dominicano chamado Mestre Eckhart. E o Mestre Eckhart diz o seguinte, diz: o outro nome de Deus é o silêncio. Com essa frase, o Mestre Eckhart está querendo ensinar para a gente que Deus silencia. E talvez a grande experiência de Deus, especialmente diante de situações difíceis, situações penosas, situações trágicas, o que a gente vê de Deus ali? Não é uma intervenção, digamos assim, espetacular. Nós vemos de Deus o silêncio. Ele permanece nessa sua condição de silenciar. Não é? Ou seja, por assim dizer, vai caber aos seres humanos criar o sentido, realizar a história, criar fatos, e isso nós só fazemos porque nós temos uma capacidade de sermos livres. Não é? Mesmo que seja uma liberdade pequena, mesmo que seja uma liberdade condicionada, mesmo que seja uma liberdade que existe, só pode existir, no caso da experiência humana, no tempo e no espaço. Sim. Bom, nós temos ainda muito mais que conversar sobre esse tema. Aqui no Religare de hoje eu recebo o jesuíta Delmar Cardoso. Nós estamos falando sobre o tema o sofrimento humano e o sentimento religioso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o sofrimento humano e o sentimento religioso. Aqui está o jesuíta Delmar Cardoso, filósofo, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Você já sinalizou um pouco no final do primeiro bloco sobre a questão da liberdade, porque digo isso porque nesse debate sobre o problema do mal, há também essa leitura a partir da questão do destino, né? De que maneira isso também faz parte, né, dessa tradição de debate sobre o problema do mal? O tema do destino quer dizer que não há muito que nós escolhermos, porque já o nosso destino estaria traçado. Só que isso vai contra um dos elementos que talvez seja o elemento mais importante para a experiência humana, é que o ser humano é livre, né? Ou seja, as coisas que nós experienciamos, nós vamos, por assim dizer, ter um crivo sobre elas, e nesse crivo nós vamos atuar, nós vamos escolher, nós vamos tomar posições. Então, mesmo diante de uma, entre aspas, fatalidade, vai ser sempre a minha liberdade que vai, por assim dizer, dar o rumo da minha vida. Ou seja, é o ser humano que tem nas próprias mãos as rédeas da sua condução de vida. Ou seja, a vida dele é algo que ele escolhe, é algo que ele, por assim dizer, constrói. Então, ele não se deixa simplesmente moldar por aquilo que as pessoas pensam dele, né? Mas ele realmente faz a própria vida, constrói a sua própria história. Então, uma das respostas que a gente pode dar ao problema do mal seria a resposta do puro fatalismo. Não, isso aconteceu, né? Só que diante das coisas que nos acontecem, nós, por assim dizer, respondemos com a nossa conduta de vida, respondemos com as nossas escolhas e realizamos determinadas ações.
não é? Então, o tema da liberdade justamente coloca, né, que o destino ele não pode dizer simplesmente a última palavra para nós, porque a experiência humana justamente é uma experiência que se dá na história, e a história é, por assim dizer, um pontilhar de elementos, não é? Ou se nós quisermos utilizar uma imagem, a história é uma concatenação, são vários elos que se interligam, e esses elos são construção das escolhas humanas. Não é? O mundo pode não dar certo, mas isso não será uma fatalidade, serão escolhas que nós fazemos. Como é que entra, de novo, aqui, então, voltando à questão Deus, né, nesse debate, quando, por exemplo, acontece algo, eu tiro um exemplo das ruas, né, acontece algo e aí a pessoa logo vem com a fala, foi Deus que? Né, foi Deus que salvou, mas às vezes acontece que outras tantas pessoas morreram, não é? E como é que fica esse que foi salvo e diz que foi salvo por Deus, mas tem os outros que morreram? Como é que fica esse entendimento? O entendimento aqui eu creio que é o seguinte, de certo modo a gente deve respeitar o sentimento religioso de cada um, sim. Não é? E de certo modo aceitar que numa situação vários morreram, mas alguém sobreviveu, então eu agradeço essa minha vida, né? Essa minha sobrevivência. Porém, isso não quer dizer que Deus... É até mais que isso, Delmar, a pessoa diz, foi Deus que, né, no discurso da pessoa. Justamente. Então, aí precisa ser visto que Deus ele não interfere diretamente, ele não interfere na história humana. Os fatos humanos, aquilo que é a história humana, ela é realmente uma história humana. Eu gosto de pensar nisso, né, no próprio fato, por exemplo, para os cristãos, o Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é Deus que se faz homem. Mas há nessa experiência cristã, né, a vida oculta, que muitos de nós não prestamos atenção, mas o Cristo ele se pareceu com a maioria de todos os seres humanos, que ninguém sabia que ele existia. Por assim dizer, 30 anos, ele ficou escondido em Nazaré. Como a maioria dos seres humanos que não contam, não são registrados, ninguém faz nenhuma menção a eles, e assim foi o Cristo. E o Cristo, de certo modo, se manteve assim, porque tudo que nós falamos dele, na verdade, são coisas que as pessoas experimentaram dele. Porque ele mesmo não escreveu nada, ele só ensinou e realizou. E as pessoas, a partir disso, das coisas que ele ensinou e realizou, fizeram o anúncio de que ele era o Filho de Deus. Não é? Então, na verdade, a experiência de Deus, a gente acolhe, as pessoas dizem, eu fui salvo por Deus. Mas não é que Deus matou as outras. Não é? É que a experiência humana, ela de fato é feita de altos e baixos. Uns morrem, outros vivem, uns têm saúde, outros têm doença, não é? E a experiência humana, ela, portanto, ela é, e aí sim, né, aqui eu creio que o cristianismo tem uma força argumentativa de que o Cristo é Deus que entra aí nessa experiência sem, digamos assim, anular aquilo que é a história humana mesma. E nessa força argumentativa do cristianismo, o fato do próprio Cristo sofrer, morrer, não é? Isso também faria parte dessa força argumentativa que você está apresentando aqui? Faz parte, mas não é tudo, porque o argumento cristão é que o Cristo ele vivencia aquilo que é a Páscoa, né? Ele passa pela cruz, né? Mas acontece a ressurreição, ou seja, é a vitória da vida, né? A vida é que tem a última palavra, a vida que é para ser preservada. E por isso que o tema da vida, de fato, é o grande tema da história para a experiência cristã. Reforçando, então, essa concepção
cristã, em que a catequese precisa avançar, não é, para ficar um pouco mais claro esse entendimento do Deus que castiga, que é responsável pelo sofrimento ou não. Né? O que está acontecendo aí, né, na trajetória do cristianismo que ainda permanece essa percepção? Eu creio que aí a gente pode ir para uma coisa que é a centralidade do Cristo. E não há outro modo de se conhecer essa centralidade senão passar especialmente por aqueles textos que falam diretamente dele. Ou seja, o cristão, ele tem todos aqueles livros bíblicos, né, que são alguns muito bons do ponto de vista literário mesmo, mas digamos assim, o centro do texto da revelação para o cristão é sempre o Evangelho, né? E o Evangelho é algo para ser conhecido, para ser aprofundado, para ser rezado, nessa dinâmica de conhecimento, né? E aqui eu posso falar um pouquinho como jesuíta, que eu creio que é isso, que é a grande força da espiritualidade inaciana, que o conhecimento leva ao amor e o amor leva ao seguimento, que a gente pode chamar também de serviço. Ou seja, o cristianismo, ele é uma religião que ele passa pela cabeça, né? Ele vai até o coração, mas se ele não se transformar em ações concretas, em encontro com as pessoas, não adiantou nada haver conhecimento nem amor, né? Ele tem que passar para aquilo que a gente chama que é o seguimento do Cristo, que é buscar ser um rosto de Cristo para as várias pessoas, para as várias situações. Em síntese, para a gente concluindo aqui a nossa conversa tão boa de hoje, apesar de um tema tão duro e difícil, não? Em síntese, a mensagem do cristianismo para o problema do mal. A mensagem do cristianismo para o problema do mal, em primeiro que o mal é um mistério, né? Mas dentro desse mistério, né, o mal diz respeito às nossas ações. Nós fazemos ações más. O mal, do ponto de vista do cristianismo, ele é da ordem das ações. O ser humano é bom, mas ele faz coisas más, né? E aí aquele princípio agostiniano, né, de Santo Agostinho, que diz: eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Você distingue a ação que é feita por alguém daquilo que esse alguém é, né? Então, o problema do mal para o cristianismo, ele sempre vai ser da alçada das nossas ações, das nossas escolhas, de como nós levamos a vida. Padre Delmar, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Também uma alegria estar sempre aqui. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado ou doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado muito pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.